Então, me chamo Fábio, Valéria, participamos do grupo, né? Estamos na comunidade há muito tempo já, no grupo aqui. E viemos falar para vocês um pouquinho sobre fé, esperança e caridade. Nesse tempo de hoje, um tempo, né, um ano novo, quando a gente olha para trás e vê assim, o ano começou, né? A gente enche o coração de esperança, que tudo vai se fazer novo, tudo vai ser renovado, a gente cria um ânimo novo. E muito mais quando temos Deus no nosso coração e a gente entrega nas mãos de Deus o nosso novo ano, né? Como muitos de nós fizemos isso no ano novo. Apresentamos o nosso ano para Deus, né? Passou lá com as famílias, às vezes passou junto uns com os outros, né? Mas tivemos momentos de muita alegria, né? De poder pensar, oh meu Deus, faz novo esse ano na minha vida, em tudo, tantos projetos, tantas coisas. Mas o que Deus nos diz é que não podemos tirar os olhos dele, temos que estar olhando no Senhor, não confiando nos homens, não confiando nas coisas do mundo, mas pensando que Deus tudo pode mudar, tudo pode fazer novo, todas as coisas. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Ação de graças é uma obrigação para todos nós cristãos. Nós devemos dar graças ao Senhor. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por estar aqui em comunidade. Obrigado por essa grande graça que o Senhor me dá. De hoje, nessa noite, ter me trazido aqui. Com a minha família, com o esposo, com a esposa, ou sem a esposa, sem o esposo. Mas muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ela que guardou todas as coisas no coração. E é preciso também que nós guardemos a palavra do Senhor no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui. É uma honra mesmo. Nos sentimos muito felizes de sermos chamados. E hoje falar sobre fé, esperança e caridade para vocês. Escutando sobre fé. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A nossa vida de cristãos está baseada nessas 3 virtudes, no qual nós precisamos crescer. Virtude não é que acontece de vez em quando, mas são atos de repetição que vai se tornando uma virtude. E nós falando hoje a primeira virtude sobre a fé. Você está aqui hoje porque você tem fé. Foi a fé que te trouxe aqui. Alguém te chamou, mas você pensou, Deus tem algo para mim, aqui hoje, nessa noite. E Deus tem muito mais do que você possa imaginar. Porque as bênçãos de Deus não são só para hoje, mas elas são por toda a nossa eternidade. Deus faz assim as coisas. Deus é grande e Deus faz em nós grandes coisas. Portanto, não espere pouco. Espere muito dessa noite, porque o Senhor está aqui e Ele quer renovar a nossa fé. Quer renovar a sua fé nessa noite. Agradece ao Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muitos de nós aprendemos que fé é acreditar na igreja, acreditar nos sacramentos, acreditar em Deus. Mas fé, em primeiro lugar, é ter uma experiência com Deus. É conhecer o seu amor.
conhecer quem Ele é e quem nós somos. Fé é essa virtude de experimentar o amor de Deus. E quando eu experimento o amor de Deus, eu cresço na fé e eu cresço na esperança. Porque eu creio que Deus faz, eu experimento o que Deus faz, e cada vez eu tenho mais esperança e menos medo. Porque sei que Deus me ama e que Deus cuida de mim. Então, crescer na fé é crescer na experiência do amor de Deus. Que Deus ama. Que Deus é amor. Infinito. Mais do que nós possamos medir ou imaginar. O Espírito Santo vai nos mostrando Deus. E nós vamos crescendo em fé. A gente começa a crescer na fé, por primeiro lugar, por um dom. A fé é um dom, é um presente de Deus. Deus nos dá. E Ele diz que ela pode ser do tamanhinho de um grão de mostarda. E se nós usarmos essa fé, nós vamos remover montanhas. A fé não é sentimento. Não é sentimento. Mas é uma certeza daquilo que não se vê. Assim diz a palavra em Hebreus 11. A fé é uma certeza daquilo que não se vê. Então, ter fé é mais que acreditar, mas é experimentar o amor de Deus na nossa vida. Acreditar, até os demônios acreditam e tremem, mas eles não têm fé. Eles não conseguem provar o amor de Deus, porque eles já estão fora da graça de Deus. Eles experimentaram um dia e por livre e espontânea vontade disseram não a este amor. Por isso, eles não têm fé. Mas nós, Deus nos cativa com o seu amor. Deus vai nos mostrando quem Ele é. Ele vai se revelando, mostrando quem Ele é. Quantas vezes na minha vida Deus se revelou? Quantas vezes na minha vida, na nossa vida de casal, Deus foi se mostrando para nós. E nós fomos crescendo na fé. Crescendo neste amor. Então, crer naquilo que não se vê. Nós podemos ver o amor de Deus através da criação. Mas crer neste amor, acreditar nesse amor, então, é necessário, então, que eu experimente. Que eu faça uma experiência deste amor. A primeira vez que eu tive uma experiência do amor de Deus, eu era muito menina. Eu tinha meus 12 anos. Eu saí da escola, matei a aula porque ia ter uma prova. E eu fui para a igreja. Onde eu fui parar para matar a prova? Diante de Jesus. Mas eu escolhi um lugar muito certo para matar a aula. E fiquei bem em frente ao sacrário. Mas eu nunca tinha falado com Jesus. E o Senhor começou a falar comigo. E Jesus falou assim, volta para a escola. Eu falei, não vou voltar para a escola. Se eu voltar para a escola, eu vou tirar 0 na prova, não estudei nada. Naquela época, a gente podia ficar com a nota só da segunda prova, e estava tudo beleza. E aí, Jesus me incomodando, volta para casa. Aliás, volta para a escola. Vai para a escola. E eu comecei a perceber que era o Senhor que falava comigo. Porque meu coração começou a aquecer. E eu comecei a ver, porque quando Deus fala conosco, a gente tem uma convicção plena, que é a verdade. E o Senhor continuava, vai para a escola. Eu falei, Jesus, então o Senhor vem comigo. E eu comecei a ir para a escola. E fui andando. E fui dando aquele passo na fé. E o Senhor vai, eu estou com você. Jesus não me falou o que Ele ia fazer. Eu falava, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me iluminar lá, vai dar um... E Jesus vai, eu estou com você.
E eu fui subindo, a minha sala era a última da escada. E eu comecei a subir a escada. No meio da escada, eu escutei um aluno, um colega falou assim: professora, e a prova? Ela falou assim: não, foi adiada, vai ser semana que vem. E eu vi que é o Senhor que falava comigo. Que alegria, foi minha primeira experiência. E eu cheguei em casa, feliz da vida, e falei: mãe, Deus falou comigo hoje. E eu tive a minha primeira experiência da voz de Deus. E assim, a minha fé foi crescendo em outras experiências. Até que um dia, quando nós resolvemos namorar, né, meu anjo? E eu falei assim, eu já tinha tido muitos namorados. E até que um dia eu escutei uma palestra, onde falava que Deus iria escolher o futuro esposo, que Deus queria escolher o futuro esposo de cada um. E eu tive uma experiência muito bonita em família, e meu pai e minha mãe viveram sempre na igreja, e eu via que Deus escolheu os dois. E eu falei: Deus tem alguém para mim. Deus quer escolher alguém para mim. E um dia, um momento de conversa com um amigo nosso, ele disse assim, fazia 2 anos nós tínhamos mudado para cá, eu sou do Paraná. Aliás, eu sou gaúcha, mas morei muito tempo no Paraná. E fazia 2 anos que nós estávamos aqui e minha mãe não conseguia ajudante nenhuma. Na época eu estudava e trabalhava, passava o dia inteiro fora. Minhas irmãs eram menores e minha mãe andava muito cansada. E esse amigo meu falou assim: pois é, nós estávamos rezando e pedindo para Deus mandar alguém para nos ajudar e veio uma pessoa muito boa e tal. Eu falei: opa, espera aí. Faz 2 anos que a minha mãe está tentando procurar uma ajudante e não consegue. Nós, como novatos na cidade, não conhecia muita gente, enfim. Ele falou: não, você tem que falar com Deus como um paizinho. Você tem que falar assim: paizinho, olha a necessidade da minha mãe, ela precisa tanto de uma pessoa para ajudar. Ela anda cansada. E você vai ver que Deus vai mandar. Eu falei: então é assim. Mãe, vem cá. Nós duas fomos para o quarto, nos ajoelhamos e pedimos: mãe, Senhor, meu Deus, paizinho do céu, nós precisamos de alguém para nos ajudar. Manda, Senhor, uma pessoa para ajudar minha mãe, que ela anda muito cansada. E falei para Deus como minha mãe andava. Naquele momento, terminamos a oração. Pronto. Passou 2 dias. 2 dias. Bateram lá em casa. E essa pessoa veio para trabalhar com a minha mãe. E graças a Deus ficou um bom tempo lá. E eu pensei assim: se Deus atendeu essa oração, tão simples, quanto mais Ele não vai escolher o meu esposo? Ele quer, claro que Ele quer. E naquele momento eu me ajoelhei e falei do mesmo jeito: meu Deus, eu já namorei tantas vezes e nunca provei do seu amor. Do amor que o Senhor planejou entre um homem e uma mulher. Nesse momento eu quero te pedir, eu quero provar esse amor, porque se não for desse amor eu não quero nem me casar. Manda, Senhor, escolhe essa pessoa e manda, conforme o Senhor quer. Eu não vou sair procurando. Eu não vou procurar, o Senhor vai colocar ela na minha vida. Amém. Eu só falei assim: Senhor, pelo menos que tenha fé. Eu quero um homem de fé. Só isso que eu falei para Deus. Passou uns meses, apareceu essa criança aqui. Você viu como é que é quem tem muito filho? Está me chamando de criança. Nós nos conhecemos, e quando nós nos conhecemos, eu falei para ele: ele falou que queria namorar comigo. Eu falei: olha, eu estou rezando, eu só não falei para ele assim, sai de cara, para ele não sair correndo. Estou rezando para o meu futuro marido. Eu falei assim: olha, eu estou rezando para Deus escolher meu namorado. Então, eu não sei se é você.
Vamos rezar. E nós ficamos rezando, e Deus foi confirmando, Deus deu muitas palavras para nós, muitas confirmações, e quando a gente busca a Deus, Deus nos escuta. O Pai do céu escuta todas as orações de fé que você faz. Todas. Grava isso no seu coração. Todas. Deus te ama. E Ele quer escutar e te atender. E quer fazer o melhor na sua vida. Por isso o Senhor fala tantas vezes, não temas. Não tenhas medo. Por isso que cristão tem que ser alegre. E alegre todo dia. Todo dia. Deus cuida de nós. Não interessa o que você está acontecendo hoje com você. Não interessa se você está em dívida, se você está sofrendo, se está doente. Deus está cuidando de tudo. Deus é o teu pastor. Um pastor que ama, que cuida, que zela. Que sabe muito bem que tem que te defender do lobo. Deus é esse pastor amoroso. E que está aqui nesse momento escutando a tua oração. Jesus não ficava chateado com os apóstolos quando eles pecavam. Mas quando eles não tinham fé, Jesus ficava bravo. Jesus falava, até quando eu vou aguentar vocês? Só agrada a Deus quem tem fé. Quando eu me levanto, eu já começo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sei que Deus naquele momento está olhando por mim. Está me abençoando, me protegendo. Me guardando. Me livrando. Quando os meus filhos saem da porta da minha casa, eles estão guardados pela Virgem Maria e pelo sangue de Jesus. Eu não preciso me preocupar. Claro, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que cuidar, eu tenho que ver onde ele anda. Mas é preciso eu confiar em Deus. Alguém dá conta de eu vigiar filho 24 horas? Se alguém dá conta aqui, levanta a mão. Alguém dá conta? Não. Nós temos que confiar nesse amor de Deus que protege, que cuida dos nossos filhos. E eu tenho um testemunho para dar. Minha funcionária, essa semana, esses dias atrás, ela sempre leva, o nosso filho sempre vai de ônibus com ela, para uma aula que ele tem no centro, lá pelas 6:30 da tarde. Então ela vai embora e já leva, ele vai junto com ela. E vocês sabem como é que é ônibus. Não é fácil, né? Os ônibus de Goiânia, né? São difíceis, não são? Sim, lotados, né? E ela falou assim, Valéria, cada vez que o Pedro vai comigo, é uma tranquilidade. É tranquilo. Gente, isso cresceu a minha fé. Porque eu falei assim, eu vi o fruto da minha oração, da nossa oração, da oração do terço em família. Eu falei assim, Cidelice, isso acontece porque o Pedro é consagrado a Nossa Senhora, porque Jesus guarda e cuida, porque ele é entregue a Nossa Senhora. Gente, é assim que Deus quer que nós andemos. Deus nos guarda e quer que a gente saiba disso. Mais que isso, Deus te escolheu para vir a este mundo, por amor, e você é um presente para sua casa, para sua família e para onde você estiver. Você é um presente para nós aqui agora, hoje. Porque Deus te chamou à vida. Deus te escolheu. Você não foi um acidente. Não foi. Quantos pais falam assim, nossa, escapuliu. Nossa, fiquei grávida. Foi um acidente. Ou às vezes as pessoas perguntam, você engravidou, foi um acidente? Não, foi uma bênção. Graças a Deus nós temos 10 filhos. 8 conosco. 2 no céu. E hoje eu contava para minha filha, Maria Tereza, como é que ela foi concebida.
Nós, a partir do 6º filho, as pessoas queriam nos internar, né? Vocês estão loucos, né? E para nós tínhamos medo de ter mais. Tínhamos mesmo. Porque nós sofremos muito, principalmente no 6º filho. A família em cima de nós, o médico. Tantas pessoas nos falavam. E a gente sentia, né? O peso da crítica. A Cíntia acompanhou tantas vezes, né, Cíntia? As minhas reclamações, né? Porque não é fácil. Num mundo em que filho é sinônimo de trabalho, de despesa. As pessoas não estão acostumadas. Não é culpa delas. É culpa da nossa cultura. Estamos sob uma cultura de morte, que filho é peso, que filho atrapalha. E um dia nós, numa palestra de paternidade responsável, o padre disse assim, ele nem nos conhecia, nem sabia que tinha alguém ali como nós. E ele falou assim, se você tem 6 filhos, você tem saúde, seu marido tem um bom emprego, sua casa tem 4 quartos, você tem 6 filhos, você tem que ter o 7º. E eu falei, bem, ele está falando para nós. É nós, bem. Eu falei, nós temos 6 filhos, bem. Temos saúde. Você tem um bom emprego. Nossa casa tem 4 quartos. Nós temos que ter o 7º. Que medo. Na saída da palestra, o padre, coragem. Nós, ai meu Deus, é para ter mesmo. Passou uns dias, nós fomos à missa. E lá nós encontramos a Marisete. Marisete entrou, passou na nossa frente. No final da missa, ela chegou para mim, quando eu passei por vocês, Jesus falou no meu coração assim, para vocês não terem medo. Nós sabíamos o que Deus queria conosco. Ele queria o 7º. E veio a 7ª, a Maria Teresa. Quanto isso nos fez crescer na fé. E eu estou contando isso para vocês crescerem na fé, famílias. Famílias cristãs que são chamadas a serem abertas à vida. Porque filho é uma bênção. Porque é Deus que é pai deles em primeiro lugar. Ele só nos empresta. Mas quando Ele nos empresta, Ele nos dá a graça, a sabedoria, nos dá a graça de educar, nos dá a graça de criar. Ele escuta nossas orações, porque pai e mãe tem que rezar, viu? Não adianta criar, soltar. Não. Cuidar. Porque a partir daquele momento, Deus te dá um presente. Para você cuidar e levar para o céu. A Nova Valéria fala que família tem que cuidar. Ontem lá em casa, férias, né? Todo mundo esparramado, um querendo assistir televisão, assistir filme, um brincando com o outro, aquela coisa toda. E eu falei, vamos rezar o terço. Vamos rezar o terço. Chamava, ninguém saía do lugar. Chamava, ninguém saía do lugar. E eu lá no quarto já para rezar o terço e nada, né? Aí eu levantei, fui lá, peguei um assim, fui, levei e pus lá no quarto. Fui lá, busquei outro no braço, levei e pus lá no quarto. Peguei outro, fui lá, pus no quarto. Vieram tudo a arrasto. Vieram tudo. Aí ficava tudo, rezava tudo, tranquilo, de boa, mas tive que pegar. Né? Então, família tem que lutar para levar a família para Deus. Pode brincar, não. Família tem que cuidar. E Deus foi nos fortalecendo na fé, cada dia mais. E se hoje você olhar para a sua vida, para a sua história, eu não sei qual é a sua história, mas olha para trás. Deus já falhou com você? Deus já te abandonou?
Eu tenho certeza que não. Que se você olhar para a sua história lá atrás, você vai ver que Deus cuidou de tudo. Que nada faltou. Que Deus te guardou. Quantas situações que você pensou, eu não dou conta. E você deu. Quando eu pensava na morte dos meus pais, eu pensava, eu não vou dar conta. Meus pais, eu não vou dar conta. Quando meu pai faleceu, vocês não imaginam a força que Deus nos deu. Em primeiro lugar, meu pai fez aquela cirurgia e ele foi piorando. Mas a gente sempre tem aquela esperança que Deus vai curar. Aquele desejo que Deus cure. E a gente sabe que Deus cura. Deus já me curou de situações difíceis, de doença. E eu falei para o Fábio, uma noite antes de eu ir para ele estava em Curitiba, internado lá. E eu falei para o Fábio, vamos pedir uma palavra para Deus. O que Deus quer com a vida do meu pai? E o Senhor deu aquela palavra. Deus é muito claro. Deus nunca nos engana, gente. Deus é claro. E Ele deu aquela palavra, combati o bom combate, guardei a fé. Agora eu recebo a coroa que o justo juiz me dará. Gente, que palavra. Que palavra de fé, de esperança. Esperança de vida eterna. O Senhor falava ali que daria uma coroa para o meu pai. Vocês já imaginaram? Que consolo. Que esperança no meu coração. E eu fui. Cheguei lá 2h da tarde. Cheguei, cumprimentei meus irmãos preocupados. E ainda existia no meu coração uma esperança de cura. E eu pensei, eu vou entrar lá e vou rezar, pedir para Deus curar meu pai. E aí uma tia minha chegou e falou, Valéria, entra logo na UTI. Sempre fui meia passada, assim, né? Meia faísca atrasada. E ela me colocou lá dentro. Quando eu cheguei, a enfermeira falou assim, vem logo, vem logo. E naquele dia, a palavra que Deus deu, a palavra da liturgia daquele domingo, domingo da ressurreição, era, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu li essa passagem para o meu pai. E falei, meu pai, Deus tem muita vida para te dar. Não tenha medo. E aí eu rezei a oração que ele rezou a vida inteira, desde criança. Todos os dias meu pai rezava essa oração, muito simples. Mas essa oração era um pedido que na hora da morte ele recebesse todos os sacramentos. E ele recebeu unção dos enfermos, confissão, eucaristia, até no momento dele ir para a cirurgia. E eu rezei com ele, um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Todo dia ele rezava essa oração antes de deitar. E Nossa Senhora o honrou, porque ele recebeu todos os sacramentos. Quando eu saí dali, passou alguns minutos, ele faleceu. Gente, que quanto consolo o Senhor nos deu. Quantas palavras o Senhor nos edificou naquele dia. E uma certeza profunda da salvação do meu pai. Gente, essa esperança é a fé que nos traz. É a experiência com o amor de Deus, que Deus ama, que Deus cuida de tudo. A cada minuto, Deus cuida de nós e dos nossos. E escuta a sua oração. Às vezes a gente pensa, mas Deus não curou. Não. Deus curou totalmente.
ele recebeu a cura perfeita. A maior cura que é o que nós podemos receber. Uma vez, eu entrei no hospital Araújo Jorge. Naquela época, nós rezávamos pelos doentes, chamava eles para ir para a capela, e lá nós tínhamos um grupo de oração, e os que não podiam ir para a capela, a gente ia nos quartos. E o Espírito Santo colocou no meu coração, entra naquele quarto. Quando eu cheguei na porta, eu travei. Estava a família inteira ao redor da cama dessa mulher. E ela, muito pálida, visivelmente no momento da morte. E o Senhor começou, meu coração começou, vai lá e reza com ela. Reza com ela. E eu cheguei naquele momento, a nossa humanidade, a gente fica meio às vezes sem graça, né? Eu falei assim, eu gostaria de fazer uma oração. E eu pedi naquele momento, Jesus, cura essa mulher. E aí aquela família, nos demos as mãos e rezamos com essa simplicidade. Jesus, cura. Essa mulher levantou, sentou na cama, me olhou fixamente, deitou novamente. Eu saí do quarto. Passou um pouco, eu voltei, passei por ali, e a família falou que ela tinha falecido. Eu falei, Jesus, não entendi. Não entendi, o Senhor pediu para mim entrar, para rezar com a mulher. E Jesus falou assim, eu curei ela totalmente. Aquele calor que eu sentia no meu peito, era o Senhor curando ela, curando a sua alma, o seu coração, para ela ser salva. É assim. Deus age na simplicidade. Quantas vezes você vai rezar e não crer que Deus está te escutando? Ou você vai para uma oração pensando, vai ficar tudo do mesmo jeito. Quem pensava que no nosso país ia ter um político cristão e com vontade de colocar as coisas no eixo, honesto, simples? Quem imaginava isso? Quem? Não. Eu não imaginava. Sinceramente, eu não tinha esperança. Mas, em agosto, Deus mandou a graça de um filme de Nossa Senhora de Fátima, onde mostrava que Nossa Senhora, pela sua intercessão, livrou o mundo muitas vezes do comunismo. E ela pedia, rezem o rosário. E milhares de brasileiros começaram a rezar o rosário. E Deus atendeu. O que nós estamos vivendo hoje no nosso país é graça e pedido de Nossa Senhora por nós. Nossa Senhora, com a sua intercessão, moveu a mão de Deus sobre o país, sobre nós. Sabe por quê? Porque você rezou. A sua Ave Maria que você colocou nas mãos de Nossa Senhora, que apresentou a Jesus, Ele escutou. A sua vida de fé, Deus honrou. Você acha que essas famílias aqui não fazem diferença para o mundo? Você acha que o seu estar aqui, a sua santidade, sua busca de santidade, não faz diferença? Faz toda a diferença para este mundo. Você é um presente de Deus para este mundo. A sua presença é a luz onde você vai. E Deus está agindo através de você. E Deus quer fazer muito mais através de você. Basta você ter mais fé. Coloca a mão no seu coração e diz, Senhor, dá-me fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero ser um homem e uma mulher de fé. Eu quero crer no seu amor. Eu quero confiar em Ti, Senhor.
E diga: eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Paizinho do céu. Eu Te amo, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti. E a fé faz eu crescer em esperança. A esperança é a certeza que virá. Ninguém espera se sabe que não vai vir. A esperança é a fé, a certeza que o que Jesus falou vai se cumprir. Se o Senhor falou, vai se cumprir. Toma posse. Creia. E só quem tem fé, tem esperança, pode viver a verdadeira caridade. Não acredite que quem faz caridade sem conhecer e amar a Deus, sem amar a Jesus Cristo, se não tem Jesus Cristo, não tem a verdadeira caridade. Porque amar verdadeiramente, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, é só quem conhece a Deus e ama realmente a Deus, é que é capaz de doar a sua vida como Jesus doou. E fazer tudo por amor a Deus, porque sabe que Deus ama, que Deus nos ama, e que Deus quer que eu ame da mesma forma, meu irmão. Um dia encontraram Madre Teresa de Calcutá, um jornalista estava encantado com a vida dela, estava querendo escrever sobre ela, e ele falou assim: eu vou seguir essa mulher. Aí ela entrou com um leproso, entrou naquele galpão onde ela cuidava daqueles doentes, e aquele leproso cheirava mal. A hora que ele entrou perto, ele começou a sentir até ânsia de vômito. E ele falou assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela disse: nem eu. É por amor a Cristo que eu faço. Essa é a verdadeira caridade. Você precisa assumir sua família com fé. Fé que Deus colocou essa pessoa que está do seu lado e que é ela que vai te levar para o céu. Ah, mas eu não sinto. Fé não é sentimento e nem amor é sentimento. Mas é um ato. Se eu não ajo com amor, não adianta eu dizer que eu amo. Fé é uma ação. Se eu não a realizo, ela não acontece. Perdão. Amor é uma ação. Se eu não realizo, ela não acontece. E fé é uma ação também. Nós não podemos seguir com a nossa família sem a fé. Assuma pela fé quem está do seu lado. Dê a mão agora para o seu esposo, para a sua esposa. Se ele não estiver aqui, se ela não estiver aqui, coloque ela na presença do Senhor. E agradeça a Deus pela vida dela, pela vida dele. Porque Deus colocou essa pessoa na sua vida, porque ela é exatamente a medida que você precisa para chegar no céu. Ela é o seu número, é a sua medida. E diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu essa pessoa para me amar, para me dar a minha vida, para me entregar o que eu tenho. Como o Senhor se entrega por mim. Como um dia o Senhor se entregou naquela cruz por mim. Muito obrigada, Senhor. Glórias a Ti.